2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos para com ele, a todo Israel, para destruírem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu na hora tarde que Davi se levantou em seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher uniformosa à vista. Pula agora para o versículo 26. Versículo 26, mesmo 11, 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passando o luto, enviou Davi, a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém? Fala comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, graças a Deus. No igreja. Graças a Deus, por Deus, glória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, isso é irmãos, essa explicação breve, mas que vocês vão entender. Vai ser algo diferente do que vocês ouviram. Eu tenho certeza que vários de nós já ouviram essa palavra várias e várias vezes. Mas cada pessoa que lê ela e prega sem dotar, Deus usa de uma forma diferente. Comigo também não vai ser diferente. Comigo não vai ser diferente. Davi era um nome que é segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem de guerra, um homem, porém, que amava a Deus. Ele amava a Deus de uma tal forma que a palavra de Deus fala assim, que ele se alegrava quando falava com ele assim: vamos à casa do Senhor. Ele saía saltitando, ele saía pulando para poder ir à casa de Deus, para glorificar e dançar e cantar a Deus. Ele era esse tipo de homem, por isso que ele era diferente dos outros. Por isso que Deus falou assim: eis que vou Israel, escolheu um rei para ele, Saul. Mas eu escolhi para mim um rei que é segundo o meu coração. Esse era Davi. Mas Davi, irmãos, era igual nós, sujeito às falhas, sujeito ao pecado, sujeito à carne, falar mais alto, né, irmãos? E Davi era esse tipo de homem. A Bíblia fala que Davi teve 3 tipos de pecado, segundo a palavra de Deus. Somente 3. Ele teve o adultério, o assassinato e o incesto, quase no final da vida dele. 3 pecados só. Todos eles, nós vamos falar de 2 que agora, não vamos falar do terceiro não. Todos eles, ele se arrependeu e Deus o perdoou. Assim como ele me perdoou todos os dias. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Deus não vai. Aqui não é ninguém santo, não, igreja. Porque se nós fossemos santos, ninguém estaria no ferro mais. Já queria subir todo mundo. Nós somos falhos, nós temos que reconhecer as nossas falhas e sempre estar pedindo a Deus perdão por elas. Sim. E Davi não era diferente, não. Davi não era diferente. Na época que Davi saiu à guerra, que o povo saiu à guerra, Davi ficou no castelo e orou para aquela mulher. Veja no versículo da palavra de Deus está em suas mãos, que ele viu que ela era formosa à vista. Reparem para você ver como o olho do homem é enganoso e pecador. Repara, nós irmãos temos que vigiar 24 horas por dia, irmão. Verdade. Principalmente quando nós estamos na rua ou não vamos trocar o trabalho. Tem que vigiar, porque tem pessoas que pregam em cima do altar que cristão não pode ir na praia. Que não pode ir na praia por quê? Me fala comigo que não pode. Prova para mim que não pode. Se Jesus pregou na praia, a maioria das pregações do sermão inteiro. Fala para mim. Ah, não pode ir na praia, não? Meu irmão, olha a nossa situação de hoje em dia, meus irmãos. Hoje em dia as mulheres estão andando na rua, outros dias estão na praia de biquíni. Repara se a situação que nós estamos passando. Irmão, no nossa visão, você andando na rua, a mulher vindo na sua direção, você vai olhar, porque é a sua visão, você não vai cobiçar. Agora, se ela passou e você olhou, fala, perdão a Deus, você pegou. É diferente. Não olha não. Você olhar porque está andando, tem que andar. Você tem que olhar. E se você não olhar, você cai. Você vai tropeçar. É simples. Não tem como, infelizmente, nós somos do mundo, sujeito às coisas do mundo. Entenda uma coisa. Davi também era assim. Davi não era diferente não, irmão. Davi era um homem
que era falho como nós, mas ele tinha uma diferença da qual eu gostaria de ter na minha vida. Era um coração verdadeiro, voltado para Deus, um coração a qual, quando eu falar, Senhor, me perdoa quando eu vou voltar para aquele cara, e não vou voltar para cá. Eu queria preocupação, e logo a mulher pela janela do seu castelo, que a mulher, a famosa Rita, ele tomou ela, ele pecou contra Deus. A mulher mandou recado para ele, olha a história, irmãos, que ela tinha concebido. E ele falou, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já sei, vou mandar uma carta para Joabe, meu general. Manda o Urias, que é esposo dela, estava em guerra, trazer notícia da guerra para mim. Lá vem o Urias de lá para cá. Lá vem o Urias, servo do Senhor, tranquilo, sossegado, um homem de Deus, estava lutando as lutas do Deus vivo, a batalha do Deus fogo consumidor com o nosso Deus. Ele estava lá batalhando aquela luta maravilhosa. Ah, vou ter que ir lá no castelo, vou deixar meus irmãos aqui para poder ir lá dar notícia do meu rei. Então, chegou o rei usando de astúcia. Davi era muito astuto, Davi era muito esperto. Virou e falou assim: agora descansa na tua casa, e depois eu vou precisar de você voltar para levar notícia para Joabe, meu general. Urias falou: o quê? Olha como é que Deus é esperto, olha como é que Deus é poderoso. Deus falou assim: peraí, não vai para a casa dele não. Tocou no coração de Urias pegou, deitou na porta do rei, junto com o servo do rei. Passou um dia, 2 dias, lá vai Davi: Senhor, Urias, teu servo, está aí na porta, tem 2 dias de domingo, uma vez eu fui para a casa dele. Não, chama ele. Chamou ele: não, Senhor, não vou não. Põe ele para tua casa, para tua esposa. Não vou não, Senhor, porque o meu povo, os meus irmãos, estão batalhando contra os nossos inimigos, o inimigo do nosso Deus vivo. O meu general Joabe está lá lutando contra o Deus vivo, contra aquele povo incircunciso, e eu vou estar aqui no meio da minha casa, no aconchego da minha família? Não, eu quero estar lá junto com o meu povo, eu quero estar lá lutando a guerra do meu Deus, eu quero estar lá. Aí Davi, arrumei para mim. Tá bom, fica de novo, fica aqui, fica comigo no castelo. Arrumou uma queixa, me liberou ele, achando que ele bêbado ia para a casa dele. Não foi nada. Ele falou assim: eu não faço nada, eu vou dormir aqui junto com meus irmãos. Dormiu bêbado. No outro dia Davi viu que o jeito, mandou ir para a guerra, só que mandou uma surpresa. Aí veio um assassinato. Davi usou de astúcia, mandou a carta selada com selo real para o general Joabe: ei, coloca Urias na frente de batalha, que é a maior peleja, para que ele morra. Joabe, o general do rei, viu fazer, porque tá, colocou Urias certinho. O que o Davi queria aconteceu? Urias morreu em batalha. A esposa dele ficou sabendo que até hoje em dia, nas guerras, quando morre um soldado, que é registrado, eles veem pessoas que são chamadas de como se diz, recadistas do exército, para poder fornecer a mãe e o pai que o filho morreu na guerra. Até hoje. Também naquela época já tinha muito tempo. Então foi, entregou o recado para ela, ela passou o luto, Davi foi lá e pegou ela, casou com ela. Agora aquele filho, eu posso ter tranquilo. Davi, o que o Davi fez? Sentou no seu trono real. Tranquilo. Ah, mas não, é aí que está o problema. É aí que vem o problema. Porque aquilo que o homem não vê, que ninguém sabe, Deus sabe tudo. Verdade. Deus está vendo quando você está no seu quarto sozinho, na sua casa. Deus está vendo quando você está andando aqui da rua sozinho. Apregando a palavra dele para o teu companheiro. Deus sabe quando você está pregando a palavra de Deus para aquele que ninguém está vendo você pregar. Deus sabe, então cuidado, que da mesma forma que Ele sabe que você prega para os seus irmãos lá, no seu local de serviço, Ele sabe que nós pecamos escondido. Porque o pecado escondido, uma hora vai ser apregoado para todo mundo ouvir. Nada é escondido tem que ser revelado. É aí que vem um homem, e nós não lemos isso aqui, vem um homem, irmãos, que poucas pessoas pregam sobre ele, né? Ele era amigo de Davi, chamado profeta Natan. Ele era diferente. Não é aquele profeta famoso da Bíblia. Teve poucas participações no decorrer da história bíblica do povo de Deus. Mas as poucas participações dele foi tremendo. Se você pesquisar, procurar saber quem foi o profeta Natan, você vai entender. Coisa que hoje em dia está fazendo falta dentro das igrejas. Está fazendo homens como o profeta Natan. O profeta Natan, na sua casinha lá, humilde, né?
que era amigo de Davi, era rei, tinha de tudo, eu domínio de tudo. O Senhor vai na casa do meu servo Davi, vai no palácio real, lá vai, meu Deus mandou ter que ir. Lá vai Natan. Aí ele correu ali no pátio, conversou ali com o soldado, conversou ali com a camareira, conversou com o outro, com aquele, e entrou. Só que naquela época os reis daquele povo ali da Ásia, que ali é a Ásia, a África, aquele povo ali, os reis não podiam entrar na presença deles sem ser chamados. Aquele que entrava, o iria ser morto na mesma hora. Só que Natan era diferente. Como Natan era amigo de Davi, Davi conhecia Natan. Quando Davi viu Natan, Natan veio. Meu rei, tem algo para falar com você? Lá vem a pedrada. Olha a pedrada que foi. E que pedrada, meu irmão. E que leia a tua Bíblia. Leia o que aconteceu com Davi. Natan virou para os vou te contar uma parábola. Tinha dois homens. Tinha muitas terras, muitas posses, muito gado. Era muito rico e muito grande. E ele tinha um vizinho que não tinha gado igual ele, mas tinha uma única cordeira, a qual toda noite esse vizinho pobre deitava com essa cordeira junto com seus filhos para se aquecer. E nesse dia veio um certo homem conhecido desse homem rico de uma terra distante. E esse homem rico, em vez de pegar o seu gado, ele pegou a única cordeira daquele pobre e a sacrificou para desejar, para entregar para aquele seu parente, seu conhecido que tinha de visitar ele. Davi, na hora do o que é isso? Louco! Esse homem é louco! Esse homem é louco! Louco e digno de morte! Ele tem que pagar 4 vezes mais porque não usou misericórdia com ele. Nada, é tudo. A casa caiu. Você imagina você receber uma palavra dessa do profeta de Deus dentro do seu palácio? Você, com a coroa real, você com a autoridade máxima do local, receber uma palavra dessa. Hoje tem homens e mulheres de Deus que tem medo de passar recado que Deus está mandando para pastores, para presbíteros, para diáconos. Aí tem medo que ele é pastor. Que pastor o quê? Que o seu pastor é Deus. O seu pastor vai descer o mundo aqui. Da honra ao homem, o pastor de Deus assim. Tem que ser um homem, mas um homem já alto. Deus manda você saber. E tem homem que guarda por isso. Infelizmente, eu conheço homens e mulheres que têm medo de entregar recado para pastores. Por quê? São diferentes de nós? Não, nossos pastores são homens amados, nós temos que orar para eles todo santo dia, irmão. Que a luta que eles passam, nós não passamos, não aguentamos para nós. Você vê a luta que o pastor passa na igreja, não é brincadeira não. Vira e mexe com a enfermidade, é a esposa, entendeu? Nessa luta, nessa peleja que eles passam, nós temos que orar para eles todo santo dia, irmão. Mas não deixe esse que Deus mandar você entregar um recado, não deixe de entregar não. Não volta com o recado para casa não. O recado não é seu não, meu irmão. O recado não é seu não, meu irmão. O recado é de Deus. Aí Natan entregou o recado para Davi. Davi caiu na hora. Desmanchou na hora. Natan virou para ele e falou assim, olha, passado é o teu pecado. Sabe o que Natan falou isso com Davi? Natan falou isso que Deus falou com ele. Ele é um homem segundo o meu coração. Eu tenho certeza que ele nunca mais vai falar isso. E na hora, para Deus fala aqui, ó, no versículo 12, que Davi se arrependeu. Falou assim, Senhor, pequei contra ti. Na hora, olha a diferença do homem de Deus. A diferença do homem que tem prazer em adorar o Senhor é Davi. Olha a diferença. Davi, na hora, ele mudou. Ele se mudou todinho na frente de Natan. Falou assim, eu sou digno de morte. Natan virou o Senhor, ei, Deus manda falar aqui, passado é o teu pecado, que não é digno de morte, mas o filho que está esperando não vai conseguir. Vou levar para mim. E levou. Agora você quer ver que é o amor de Deus? O amor de Deus é maravilhoso, meus irmãos. O amor de Deus, ele muda a pessoa quando a pessoa se entrega para ele. O amor de Deus é diferente. Ele é diferente do amor do homem para a mulher. Ele é diferente do amor da mulher para os filhos. Ele é diferente do amor do filho para a mãe, do filho para o pai. Ele é diferente, meu irmão. Ele é diferente. Porque depois que Deus levou aquele filho concebido em pecado, Davi e Betseba, ele casou com ela. Deus falou que ela concebeu, que ela se entristeceu, ela concebeu, teve outro filho. E a palavra de Deus fala assim que Deus o amou. E o nome dele era Salomão. Olha o que Salomão fez para Deus. Olha o tamanho do tempo que Salomão construiu para Deus. Olha a diferença, meu irmão. Está vendo? Depois do pecado de Davi, depois de tudo que ele fez, do adultério e do assassinato,
ele se arrependeu, mas ele colheu os frutos que está até hoje lá em Israel. Os frutos da vida até hoje lá. Deus falou assim, ó, nunca partará a espada do meio da tua parentela. Por causa do teu pecado. Nunca mais, nunca vai partir. O seu reino será dividido em dois. Foi dividido em dois. Reino de Judá, reino de Israel. E houve guerra todo o tempo. Enquanto, até hoje lá. Porque até hoje está esperando o Messias deles. Até hoje são poucos judeus que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não creem. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E Davi, depois de ter concebido o segundo filho, Deus amando, veio Salomão. E Davi prometeu para ela dar para ele o trono de Israel. Porque era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. E vamos continuar um pouco mais para frente. Mais para frente, Davi descansando seus inimigos em volta. Deseja o quê? Construir o templo do Senhor. Olha, eu tenho uma casa de cedro puro, mármore importado, banhada a ouro. E o meu Deus não tem onde repousar. Meu Deus, a arca do meu Deus vive em tendas. Não, vou construir uma arca. Deus, opa, pera aí, não. Sem chance, você não vai construir nada, não. Você não pode construir na minha casa, não. Porque tua mão é muito sanguinário. Davi era homem de guerra, irmão. Davi saía para poder matar, matava 100 homens. A diferença daqueles homens da época para os homens de hoje é muito grande. Davi sozinho matava 100 homens. Os generais dele, olha os valentes de Davi na Bíblia. Está escrito os valentes de Davi. Olha para você ver o que esses homens eram capazes de fazer. Homens com uma lança, rodava a lança e matava dezenas de inimigos de Deus, do povo de Deus. Olha para você ver a diferença, irmão. E Davi era assim, Davi queria construir. Davi não, Davi construir vai ser meu servo, Salomão teu filho. Davi, se eu não vou construir porque o meu Deus falou, então eu tenho que me aguardar. Mas uma coisa eu vou fazer, então eu vou preparar o posto. Davi preparou tudo que você pensar que ia precisar para o tempo e preparou o material. Pediu os reis que seriam favores. Pediu os reis em volta que eram subjugados ao povo de Israel. Porque Davi era um rei e quando na velhice dele ele descansou de guerra. Por quê? Porque não tinha mais ninguém para batalhar contra ele. Porque tudo aquilo que ele levava com Davi, Deus era com ele. Não tem como você deixar alguém que é com que Deus é com ele, não, igreja. Não tem como o diabo levantar e dizer você não. Se você quiser com Deus, não, igreja. Isso é impossível. Pensa, tenta raciocinar com Davi. Davi era um homem diferente, igreja. Davi era um homem que tinha Deus com ele o tempo todo e nunca perdeu uma guerra. Os únicos erros de Davi foram os pecados. Aí eu te pergunto, nós não temos não? Nós temos todos os santos dias. Nós temos pecados todos os dias. Nós somos falhos que não já passam assim. A palavra fala assim que ninguém é salvo nem por obra nem por fé. E pela graça de Deus. É a graça dele que nos dá salvação. Nós temos que procurar ser merecedores dessa graça maravilhosa que foi derramada na cruz do Calvário com sangue inocente, com sangue carmesim, a qual, meu irmão, vai nos dar a coroa da vida do dia. Se nós assim fomos merecedores, não desistiremos, meu irmão. Continuamos lutando, continuamos procurando fazer a vontade de Deus. Nós entra ano, tem pessoas que vêm para a casa de Deus fazer as campanhas de Deus durante o ano todo. Entra janeiro, chega dezembro e está da mesma forma. Não muda, não faz a obra, não se rende aos pés do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer subir para o céu e conhecer a Deus Pai? Quem quer ser salvo? Levanta a mão. Todo mundo? Todo mundo quer ser salvo. Não quer? Como é que nós podemos ser salvos, viver com Ele na eternidade, se nós não prestamos conta para Ele aqui embaixo? Nós queremos viver de qualquer maneira no mundo? Nós queremos viver de qualquer maneira? Porque uma coisa vai acontecer, Ele te abençoa. Ele me abençoou que hoje, sabendo que amanhã eu vou pegar contra Ele. Porque Ele sabe o dia de amanhã. Ele é perfeito. Esse é o nosso Deus. Mesmo nós pecando, Ele nos abençoa. Porque Ele nos ama. E o amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. O amor dele é diferente. É diferente do meu, é diferente do seu, é diferente do nosso. O amor dele é sempre eterno. Mas o amor dele, antes do amor dele, existe a justiça dele. Porque o trono dele foi fundado em cima de justiça. Ele pode nos amar, mas não acha você que não vai cobrar o nosso erro, não. Que todo o pecado que nós praticamos perante a face do nosso Criador, ela tem consequência. Se não for na hora, tem consequência no futuro. Então vamos mudar a nossa vida. Vamos ser como Davi. Vamos nos arrepender de coração. Vamos nos arrepender para não voltar a fazer aquilo que nós fizemos uma vez e entristecemos o Espírito Santo de Deus.
Nós podemos fazer isso, nós temos o poder de fazer isso, porque a escolha sempre é nossa. O que Deus falou com Caim? Quando Caim estava com a cara virada, estava com raiva do seu irmão Abel, o que Deus virou para ele e falou? Eis que o pecado está à porta. Cabe a você decidir. Assumiu ou não? Desistiram ou não? Cabe a você. Então é você que decide sobre o seu pecado. Você que decide se você gosta do seu irmão. Você que decide se você gosta do seu irmão. Irmão. Porque tem pessoas que são batizadas, tem pessoas que tomam Santa Ceia, tem pessoas que servem o Senhor que sobem no altar, mas tem hoje o seu irmão de igreja. Que irmão, que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse, meu irmão? Isso não é evangelho, não. Jesus falou assim: eis que se te dá o lado direito para poder espancar, dá o esquerdo também. Ele não foi para a cruz do Calvário carregando a cruz que não era dele, era minha. Não foi ele que usou a coroa de espinho, e a coroa não feriu a cabeça dele, e o sangue não desceu. Não foi ele que foi escoteado e a pele rasgada por causa do meu pecado. Então, se ele conseguiu, ele falou: tem um homem, não venci o mundo. Se eu venci, vós também vencereis. Então, se ele falou assim, por que eu não posso fazer? Eu não posso fazer na força de vontade a você resistir o que é errado. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que ficar aqui dentro do meu espelho e falar assim: eu estou bem hoje. Pega isso, irmão. Aquele irmão não gosta de jeito. Não vou nem ouvir ele louvar. Aquele irmão não gosta nem ouvir louvar. Pastor, mundo na boca, pode esquecer. Eu até fecho o ouvido, até o ouvido. Que evangelho é esse, irmão? Que Cristo foi esse que nós aceitamos? Se nós não conseguimos amar os vizinhos da nossa própria casa, na nossa igreja, como é que nós vamos amar os que estão lá fora? Vê a diferença? Vê a diferença que é? A diferença é essa: é nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Graças a Deus. Nós estamos amando a Ele. Vamos mudar a nossa vida. Vamos voltar para nós mesmos um coração como Davi mandou. Um coração que era um coração de louvor, um coração de piedade, um coração de arrependimento e um coração que não voltava atrás e não voltava a praticar aquilo que fazia, porque era desagradava a nós mesmos. Amém, igreja? Leia 5:9. Que o Espírito Santo de Deus supriu para o coração de cada um. Eu quero dizer que a igreja é aquele que, quando você sai daquela porta lá, as palavras que estão no seu coração. Isso é um louvor a Deus. Você fica se perguntando sobre o que foi falado assim do altar. Quando você põe isso no coração e lá fora você fica perguntando e se interessa em pegar a Bíblia para confirmar tudo aquilo que foi falado aqui, isso é um verdadeiro louvor. Isso agrada os olhos de Deus e o coração de Deus. Amém? Amém? Vamos receber nosso caminho.